Então, vamos fazer aqui uma breve revisão da aula passada, que eu abordei a administração pública, que em sentido genérico vai significar toda a atividade realizada, né, pelos três poderes, a atividade administrativa, tá? Então, chamo de administração pública mesmo órgãos do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, tá? Que não exercem função típica administrativa, mas, de forma atípica, eles realizam concurso público, eles têm gestão pessoal, eles, enfim, fazem licitações para comprar equipamentos, máquinas, material, contratar empresas prestadoras de serviços. Então, mesmo o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles desempenham uma atividade administrativa. E nós vimos em aulas anteriores que o artigo 37 da Constituição coloca a expressão administração pública de forma genérica para todos os três entes da federação, para todos os três poderes, tá? E, logicamente, também os três entes da federação, tanto para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal, tá bom? Eu também expliquei na aula passada a questão do conceito de pessoa jurídica, né? Falei para vocês lembrarem a diferença entre a pessoa jurídica de direito público para uma pessoa jurídica de direito privado. As de direito público são aquelas que formam a administração direta. Quais são? União, Estado, Distrito Federal e municípios. E temos aí uma entidade da administração indireta, também a pessoa jurídica de direito público, que são as autarquias, bem como, no inciso 5º, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Como, por exemplo, a gente tem fundação, que é criada por lei, que é equiparada a uma autarquia, né? É chamado por alguns doutrinadores de fundação autárquica. Tá? Então, essas são as pessoas jurídicas de direito público, ok? Temos também as pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais, etc. E falei para vocês que aqui nas sociedades nós temos sociedade anônima, limitada, simples, etc. E dentro das entidades da administração indireta, que eu vi com vocês, estudamos a empresa pública e a sociedade de economia mista, que são entidades que são pessoas jurídicas de direito privado, mas fazem parte da administração pública. Isso é um pouco confuso, né? Como é que é privado e faz parte da administração pública? É porque a administração pública pode criar suas empresas, ok? Mas nós vimos que quando ela cria uma entidade, tá certo? Uma entidade com personalidade jurídica, essa entidade tem autonomia. Nós vamos ver na aula de hoje os órgãos públicos. Os órgãos públicos são criados, mas eles não têm personalidade jurídica. Então, os órgãos não têm autonomia, ok? Vamos já chegar nisso. Abordei com vocês também o conceito de centralização, quando a própria administração concentra atividades e desempenha diretamente através de seus órgãos, suas funções, né? A gente fala como sinônimo administração direta, de centralização. Então, quais são as entidades da administração direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Falei da descentralização, que é quando a administração pega algumas dessas atribuições e entrega a outras pessoas. Essas outras pessoas, ou ele cria essa entidade e outorga o poder, ou ele cria uma autarquia, ou ele cria uma empresa pública, ou ele cria uma sociedade de economia mista ou uma fundação, tá certo? Ele outorga o poder, ou então ele delega para um particular, tá? Por exemplo, ele pode pegar um transporte e delegar para um particular, faz uma concessão da linha de ônibus. Ele pode pegar o serviço de metrô e concede para uma empresa privada, tá? Então, e por aí vai, ok? Então, o Estado presta diretamente serviço, um. Dois, o Estado cria uma entidade, ou três, ele delega para um particular. Existem essas três formas do exercício da atividade administrativa, tá bom? Falei para vocês também do conceito de desconcentração, que vai ser mais o objetivo da aula de hoje. Nós vamos falar de órgãos, né? A desconcentração é o compartilhamento de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, pega uma pessoa jurídica, seja ela da administração direta ou seja ela da administração indireta. Pega essa pessoa jurídica, aí divide o poder dentro dela. Não é divide o poder, divide atribuições. Aí eu falei para vocês o caso de universidade, né? Que é uma pessoa jurídica só, é uma autarquia. Aí você divide o poder entre
departamentos, reitoria, biblioteca, pró-reitorias, centros, departamentos e por aí vai. Isso é desconcentração. Criação de órgãos. Órgãos não têm personalidade jurídica. Tá? Falei das características comuns, as 4 entidades da administração indireta, né? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E aí fui explicando uma a uma, abordando para vocês que as autarquias são, enfim, entidades criadas por lei, né? Falei da diferença de criação para autorização, que a criação, ela, enfim, ela há toda uma estruturação do ente que está sendo criado, da autarquia, de uma fundação, por exemplo, tá? Na autorização, não. A autorização é uma lei bem genérica que ela só autoriza a futura criação. Então, ela não está criando, ela está autorizando a criação, é diferente. Ok? E a autorização, ela vai servir para as empresas públicas, para a sociedade de economia mista ou também para algumas fundações. Eu falei para vocês que as fundações, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, elas têm essa formação híbrida. Ora elas podem ser fundações com personalidade jurídica de direito público, se ela for criada por lei, ora podem ser fundações com personalidade jurídica de direito privado, se elas forem autorizadas por lei. Então, vai depender, se você, professor, essa fundação tal, só pelo nome você não dá para descobrir, né? Tem que ver como é que ela foi criada, etc. Você vê esse caminho e identifica, ou ela tem personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, tá? E se eu colocar assim na prova, a lei, digamos que essa fundação, a Fundação XJ, né, foi, aí eu não coloco a palavra nem criada nem autorizada, ela foi gerada a partir dessa lei. Aí eu coloco a lei tal, lei número 5.500. Fica autorizada a criação de uma fundação para tratar da gestão, gerenciamento e recolhimento do lixo e pesquisa no município de Sobral. Aí, com base nessa lei, tá? Essa fundação tem natureza jurídica de direito público, VOF. Falso. Ela tem natureza jurídica de direito privado, porque a lei está só autorizando a criação da fundação, tá? Ok? Então, cuidado com esses detalhes. Acho que essa será a primeira questão da prova. E se errar, eu dou logo um 0. Eu nem corrijo mais o resto da prova. Vou criar um comando no formulário para, se errar esse item, já desconsiderar todos. Então, meus amigos, falei da diferença de autarquia para fundação. Na verdade, elas podem desempenhar a mesma atividade, tá? Que é prestar um serviço público. Falei para vocês que a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará, a primeira é uma autarquia, a segunda é uma fundação. As duas desempenham a mesma atividade. Então, vai depender do gestor, a discricionariedade da gestão pública, escolher se ele vai criar uma entidade como autarquia, como fundação, etc. Tá? A lei não impõe, esta atividade vai ser gerida pelo Estado através de uma autarquia, ou através, não existe lei nesse sentido. Tá? Coloquei exemplos, ok? E falei também de empresa pública e sociedade de economia mista, que são muito parecidos, né? Falei para vocês que, em regra, o Estado não desempenha atividade econômica, mas se ele o fizer, é para fins de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, tá? Aí, se ele desempenhar atividade empresarial, pode ter lucro? Pode, não tem problema, tá certo? Pode ter lucro. Eu falei para vocês que são essas duas entidades e que também, assim como a fundação e a autarquia, não vai ter diferença para fins de criação de empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Assim, eu quero fazer um banco, eu quero fazer uma empresa para asfaltar, uma empresa para recolher o lixo, uma empresa que é tudo de interesse público, né? Uma empresa, enfim,
Vai ter diferença se eu vou escolher empresa pública ou sociedade de economia mista? Não. A liberdade do gestor de, a depender de se ele tem patrimônio, se ele não tem, se ele quer trazer mais investimento para o Estado, recolher capital, aí ele vai escolher se é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Pois não, Laís? Professor, na aula passada o senhor fez uma distinção, né, que eu acho que o senhor vai abordar mais para frente sobre questão de servidor público e tal. E, assim, se eu queria saber se a questão de ser um servidor público ou um empregado público, ela decorre da questão da natureza, de ser de privada ou pública. Eu queria saber se é nesse sentido. Por Sim, exemplo, sim. Se a entidade tem natureza jurídica e direito público, quem vai estar lá vão ser servidores públicos. Se a entidade tem natureza jurídica e direito privado, quem vai trabalhar lá são empregados públicos. Tá bom? Ok? Por exemplo, quem trabalha na empresa pública, na sociedade de economia mista, que são pessoas de direito privado, são empregados públicos. Tá? Que é o objetivo da aula de hoje. Vamos já voltar a falar sobre isso. Então, a diferença da empresa pública para a sociedade de economia mista é que, na primeira, empresa pública, ela pode ter qualquer forma jurídica, SA, limitada, simples, etc. Na sociedade de economia mista, ela tem que ser necessariamente SA. E na empresa pública, o capital é exclusivamente público. Na sociedade de economia mista, o capital é público e privado. Ok? Então é isso. Espero que tenha ficado mais claro, pessoal. Hoje, quando vocês estão vendo que eu falei aqui em 10, 15 minutos, né, sobre isso. Se vocês forem pegar um livro, vai estar explicado em 40, 50 páginas esse assunto. Por isso que é importante ter assistido a primeira aula e vir para a revisão, e aí vocês vão aprendendo, tá? Claro que também olhando pelo livro, estudando pelo livro, mas começar isso aqui pelo livro, eu só me lembro de quando eu fiz direito, que eu não tinha noção nenhuma. O meu professor não tinha nenhuma experiência e ele tipo era doutrinado, não sabia dar exemplo, tá? Não lembra, não sabia dar exemplo e tal, era tudo meio, enfim, sofri para aprender isso, mas estou aqui. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Então vamos aqui agora abordar o assunto de hoje, que é órgãos e agentes públicos. Perguntas? Bacana, tenho uns alunos aqui que começaram a me seguir no Instagram. Eu gosto muito de ver você. Tem gente aqui com talento literário, né? Alunos aqui dessa turma. Tem gente aqui com talento também com hobby de consertar veículos. Tem gente que pinta muito bem. Estou gostando de ver a turma aqui. O pessoal é cheio de hobby interessante. Estou adorando acompanhá-los, viu? acho que já tá ficando famoso também. Pois é. A quem anda a cavalo também, né, professor? Oi? A quem ande a cavalo também, né? Não entendi. A canha? A quem ande a cavalo também, Ah, né? sim, sim. Nós vimos sua postagem lá. Ah, eu gosto de fazer muita coisa. Que me chamar aí, sou bem eclético, tá bom? Hobby eu tenho vários, vários. Mas, enfim, quem tem vários não tem nenhum, né? Não, tem sim. Eu já fiz muita coisa. Mas aí, quando terminar a aula, eu posso falar de alguns. Agora vamos para o objeto. Porque quem está assistindo aqui essa aula gravada não tem nada a ver com isso. Órgãos públicos. Bem, eu já fiz uma pequena introdução dessa temática de órgãos públicos. Eu coloquei já uma observação aí no início, porque nós temos duas teorias que abordam a questão do órgão público, que é a teoria do órgão, né? Que a teoria do órgão, ela é uma teoria na qual ela imputa, ou teoria da imputação, ela imputa a responsabilidade dos atos da pessoa jurídica ao órgão, ou, desculpa, ela imputa a responsabilidade dos atos pelos agentes e pelos órgãos públicos à pessoa jurídica, entendeu?
Então, assim, não é o órgão que está atuando, não é o servidor público que está atuando, entre aspas, né? Ele não está atuando em nome de si, ele está atuando em nome da pessoa jurídica. Então, eu, Felipe, quando atuo, eu atuo aqui em nome da universidade. Por isso a minha responsabilidade, né, em dar uma aula. Eu estou falando aqui em nome da UFC, eu não posso, eu estou desempenhando minha atividade administrativa. Eu não posso, tudo bem que eu tenho liberdade de cátedra, né, e um professor tem mais liberdade do que muitas outras categorias, tá? Mas, por exemplo, você pegar um membro do Poder Judiciário, você pegar um membro do Ministério Público, eles não podem colocar lá nas decisões, ó, eu sou a favor disso, daquilo, do ponto de vista político, né? Porque ele representa o Estado, ele não representa governo, etc. O professor, por mais que ele também não faça isso, eu nunca faço, né? Às vezes eu dou opinião, mas é sempre aquela opinião colocando vários lados, mostrando certos equívocos, né? E não no sentido de que esse lado é o correto e aquele é o incorreto. Não, isso não acho que seja adequado, tá? Até porque a gente está agindo em nome de Estado e não em nome de partido político ou quem quer que seja, tá? Mas vamos lá. Então, órgão, eu coloquei aqui um conceito simples, que órgão, eu subi e desci aqui para ver se essa... Agora está melhor, né? Órgãos são unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Então, sendo uma pessoa jurídica ou de direito público ou de direito privado, tanto faz, ambas terão órgãos, tá? Então, são unidades integrantes de uma mesma pessoa jurídica, nas quais são agrupadas competências a serem exercidas por meio de agentes públicos. Coloquei que órgãos são meros... Deixa eu desligar aqui esse meu telefone. Eu não coloquei em modo avião, ele está... Desculpa. Tocando. Deixa eu ler aqui de novo. Então, são unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, nas quais são agrupadas competências a serem exercidas por meio de agentes públicos. São conjuntos de competências ou plexos de atribuições sem personalidade jurídica. Isso é muito importante, deixei destacado, né? O órgão não tem personalidade jurídica. Aí eu coloquei para vocês, infelizmente eu não tenho aqui na sala, mas, por exemplo, eu passei por um problema há, uns 6 anos atrás, quando foi inaugurado o prédio novo da FEAC. Quando foi inaugurado o prédio da FEAC, tinham várias salas que não estavam sendo utilizadas. Eu dava aula num prédio que ele fica junto com a diretoria da FEAC. Eu não sei se algum aluno já chegou a ir para aquelas salas. São salas pequenas, como são um pouco utilizadas, já tem até um cheiro forte, meio que de mofo, etc. E as turmas de direito administrativo sempre são turmas extensas, né? E como eu vi que tinha aberto esse novo curso, eu solicitei a uma professora que era tipo chefe do departamento eu acho que era o curso de secretariado. Eles deram tipo assim, um andar para o curso de administração, um andar para o curso de contabilidade, um andar para o curso de secretariado, um andar para a biblioteca, enfim. E eu fui solicitar para essa professora de secretariado, porque eu vi que não estava tendo aula no horário da minha aula, que era à noite, e ela respondeu dizendo que não, que aquelas salas eram do curso de secretariado, etc., né? Aí eu respondi a ela, dizendo que não ia causar prejuízo, que as salas são da universidade, não é do curso, né? O curso tão somente ele recebe aquela competência para fazer, mas a sala é da universidade. Era a mesma coisa que eu pegar aqui, que eu tinha um computador de um projeto de extensão que eu coordenava, eu devolvi em razão da pandemia, que não estava mais utilizando, né? E tem lá o selinho, universidade. Mesma coisa, vamos pegar um grampeador da universidade, esse aqui é meu, mas tem lá um selinho. Universidade Federal do Ceará. Ou seja, não é do departamento, não é da reitoria, é da universidade. Tá? Então, ou seja, os órgãos não vão ter personalidade jurídica. Eles nem têm patrimônio. Tá bom? Eles são plexos, são conjuntos de atribuições, mas dentro de uma mesma pessoa jurídica. Tá? Detalhe. Muito importante. Isso aqui é um detalhe mais prático.
Do ponto de vista de prova, isso é bem importante vocês saberem que os órgãos são criados e extintos por lei. Em regra, tá? Em regra. Porque alguns órgãos podem ser extintos por decreto, são tipo aqueles órgãos ou cargos que não estão tendo mais nenhum tipo sobretudo cargos, né? Cargo que não tem mais utilidade para a administração. Acho que eu comentei isso com vocês, né? Tipo, na universidade tinha um cargo da pessoa que fazia uma atividade específica na máquina de reprografia, tá? Então era uma máquina alemã e tinha um cargo lá de operador de toner da máquina enfim, da máquina lá que faz a reprografia. Ou seja, é um cargo que ele está em extinção, tá certo? Por quê? Porque hoje em dia a universidade tem máquina de essas impressoras a laser, etc., de várias marcas, Xerox, Samsung, HP, etc., não precisa de um operador para essa máquina. Então, esses cargos, eles estão em extinção. Aí pode ser por um decreto do presidente. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu vários órgãos, vários cargos de pessoas que estavam nessa situação. Ou seja, não tinha mais sentido a administração pública manter ou fazer um novo concurso. Ok? Mas, a priori, ó, criação e extinção de ministérios e órgãos é por lei de iniciativa do presidente da República. No caso federal, né? Se for um órgão estadual, a criação e extinção é por lei de iniciativa do governador e municipal do prefeito. Ok? Detalhe. Pois não, Laís? E o funcionário, a pessoa que tiver ali, o que acontece assim? Ela sai com a mão na frente e outra atrás? Não, aí tem várias situações, né? Mas, a priori, se é extinto um órgão, ele vai ser reaproveitado em outro órgão para desempenhar atividade semelhante. Tá bom? Então, isso é o que ocorre na prática, tá? E a regra geral. Aí tem outras situações que são bem difíceis de acontecer, mas a regra geral é ele, enfim, ser levado para desempenhar atividade em outro órgão. Mas o que eu tenho visto muito é que, por exemplo, tem campanhas, né? Ou então tem muitas ideias. Digamos que na universidade eu fosse um candidato a reitor. Aí, o professor é candidato a reitor, ele está dizendo que vai criar, vou inventar aqui uma coisa maluca. Ele vai criar o departamento de tecnologia desportiva. Tá? O professor Felipe Braga vai criar o departamento de tecnologia desportiva. Ele vai, tudo que é de desporto e tecnologia, ele vai criar lá uma central, etc. Se ele quiser criar isso enquanto órgão, pessoal, isso tem que ter uma lei. Então, o reitor, aí o professor foi eleito reitor, ele tem que mandar um projeto de lei, enviar lá para a presidência da República, para que a presidência da República apresente o projeto de lei na Câmara e Senado, seja votado, aprovado, sancionado. Porque se ele não fizer isso, tá? Qual o problema que vai ser criado? Digamos que eu faça isso na marra, irregularmente, que é muito comum na administração pública, né? Crio lá, faço lá a sede, tem lá o nome, ó, Departamento de Tecnologia e Desporto da UFC. Aí quando eu vejo, olha quem está lá tomando de conta, é o professor Luiz. O professor Luiz é do Departamento de Direito e está lá nesse departamento, nesse curso de desporto, vou já falar, Bruno. Vou falar, a priori não, né? Porque não tem urgência e relevância, mas não tem impedimento. Deixa eu ver, tem que olhar no artigo 62, deixa eu tirar essa dúvida. Sim, tem impedimento para a criação de órgãos por meio de medida provisória. Já faz tanto tempo que eu no artigo leio isso. Só ver se tem esse impedimento. Pode ser por medida provisória, tá? Só quando ele cria por medida provisória, depois a medida provisória, vocês sabem que ela tem um prazo, né? Então, se nesse prazo ela não for convertida em lei, ela vai perder a sua eficácia.
Ela tem um prazo de 60 dias que pode ser prorrogável por mais 60, tá? Uma medida provisória. Aí a Constituição ela proíbe medida provisória para alguns assuntos aqui, que é nacionalidade, cidadania, direito penal, processo penal, organização do judiciário, plano plurianual, orçamento, sequestro de poupança, enfim, mas não tem vedação para a criação de órgãos. Então pode ser sim por medida provisória. Mas voltando, aí digamos que eu crie na marra, né, esse departamento de esporto e etc. Aí eu chamo o Luiz do direito, eu chamo a Vanessa da farmácia, eu chamo a Aline do curso de matemática, eu chamo o Douglas do curso enfim, servidores que estão atuando que são professores de outra área. Olha o problema que isso gera, né? Porque quem é que vai fiscalizar essas pessoas? Quem que vai fazer o controle deles? Eles vão estar trabalhando numa outra sede, em outro local, e vão estar sujeitos ao controle do seu órgão de origem, porque não foi criado um novo órgão. Então, esse é o problema prático que os livros não explicam, né? De você não criar um órgão ou uma atividade dentro da administração pública sem um devidamente planejamento de gestão pública, que é criando órgão por meio de lei, etc. Tá bom? Então, voltando. Órgão são entidades sem personalidade jurídica. Você pega uma pessoa jurídica e divide o poder dentro dela, dentro dos órgãos, tá? É o que acontece com os órgãos do Poder Judiciário, todos lá, aqueles tribunais são órgãos do Judiciário. Aliás, o Judiciário em si é um órgão da União. Se você pegar o Legislativo, pega Câmara e Senado, são órgãos da União. As comissões são órgãos da União. Pega o Executivo, todos os ministérios, todos os órgãos derivados dos ministérios e por aí vai. Nenhum desses que eu falei para vocês, meus amigos, são pessoas jurídicas. Então, você não processa, por exemplo, a priori, né? A gente vai ver algumas exceções, mas você não processa a Justiça Federal, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, o Ministério, você não processa, você processa a União, Estado, Município, tá? Essa é a regra. O que vai caber, e é uma questão bem... Isso aqui é bom para quem já tá fazendo processo civil 2 e tal, é mandado de segurança, tá? É porque mandado de segurança vai caber, a gente vai ver, contra uma autoridade, né? E aí a autoridade, se a lei der poder para alguma autoridade, a lei criou órgão, a lei criou lá a reitoria, aí coloca lá, compete ao reitor, ou compete ao diretor da FEAC fazer atividade A, B, C, D, E. Se o diretor da FEAC está desempenhando sua atividade de modo a violar a própria lei que deu poder a ele, aí vai caber um mandado de segurança. Só que o mandado de segurança, pessoal, é uma ação para corrigir ilegalidade. O mandado de segurança não é uma ação, por exemplo, para que vocês tenham um ressarcimento econômico, tá? Não é uma ação de responsabilidade civil, etc. Vocês estão tendo retorno aí porque está congelada a imagem da Alexandra e do Luiz. Estão ouvindo? Na verdade, professor, para nós é a sua imagem que tá congelada, sabe? Mas as dos demais estão normal. Ah, é? Pronto, agora tá mexendo. Agora Tá parou bom. tudo. Não, congelou. Agora parou tudo. Pronto. Foi mesmo. Bem, vocês estão parados. Eu posso tentar sair e entrar novamente para ver se melhora. Tá bom? Vou fazer isso aqui bem rápido. Certo. Ok. Espera aí, deixa eu ligar aqui a câmera do outro computador enquanto isso. Agora está normal. As duas imagens, inclusive, estão normais. Bem, tá normal nesse computador aqui, mas eu quero voltar pro Certo. meu notebook. Porque eu acho que a imagem no notebook é bem melhor do que desse computador, não é? Sim, bem melhor. E a gravação fica melhor.
Pronto, tá normal, a do notebook. Tem só que ligar o áudio. Pronto. Então, voltando, meus amigos. Então, o que vai caber, só voltando um pouquinho aqui, algumas pessoas, algumas autoridades que são chefes de órgãos públicos, a lei, quando vai colocar suas atribuições, ele pode cometer uma atribuição que viole a lei, entendeu? E se ele violar a lei através do exercício das suas atribuições, vai caber uma ação que é chamada mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação para corrigir ilegalidade. Mas não vai caber contra órgão, pessoal, uma ação que tenha por objeto um ressarcimento civil. Tá bom? Então, por exemplo, o professor Felipe Braga, a Vitória faltou a prova, ela pediu segunda chamada, eu digo, indefiro o pedido de segunda chamada. Não deixo. Então, ela corrige a prova e indefiro. Por mais que eu tenha... Ou então, eu cometo... Vamos lá, eu cometo uma ilegalidade contra a Vitória. Eu chamo ela, sei lá, esculhamba ela aqui na sala de aula. Tá? O fato de eu ter cometido um dano contra ela, um dano moral, não vai autorizá-la a processar o professor, tá bom? Ela vai processar quem? A pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica é a universidade, ok? Agora, se o professor Felipe, ele é o chefe de departamento e está lá comandando um concurso público e no exercício dessa chefia ele comete uma ilegalidade no concurso público, aí vai caber um mandado de segurança contra a autoridade. Mas o mandado de segurança é para corrigir a ilegalidade. O mandado de segurança não é para ter ressarcimento civil, etc. Tá? Então, a priori, pessoal, você processa a pessoa jurídica, você não processa órgão. Ok? Vamos aqui ver as características dos órgãos. A integra a estrutura de uma mesma pessoa política, né? Ou de uma pessoa administrativa. Então, o órgão faz parte da União, órgão do Estado, órgão do município, Distrito Federal, órgão de uma autarquia, de uma fundação, etc. Não possuem personalidade jurídica, são resultado da desconcentração e não da descentralização, não esqueçam disso. Alguns órgãos têm autonomia e financeira, alguns são poucos, a maioria não tem isso. A maioria não tem autonomia, eles não têm personalidade jurídica. Tá? Isso aqui é importante, eles podem firmar contratos de gestão, podem fazer também convênio, tá? Um convênio entre o Departamento de Direito Público e o Departamento de Direito do Estado da USP. Eles fizeram um convênio no sentido de que o professor do Departamento de Direito Público vai dar uma aula por mês online para os alunos da USP e o professor da USP vai dar uma aula online para os alunos da UFC. Ou seja, isso é um convênio. Não envolve repartição de recurso público, etc. A gente vai ver convênios quando for abordar contratos administrativos, tá? Não tem capacidade de representar em juízo a pessoa jurídica, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu, como chefe do departamento, esculhamba a Vitória, eu acho que foi o nome dela que eu falei, né? E aí ela entra com ação contra a universidade e coloca o endereço da minha casa, entra com ação contra o UFC, no endereço, na rua tal, tal, tal. Aí eu pego, enquanto servidor público, e faço a defesa da universidade. Eu não posso. Nem eu, nem o órgão. Tá? Quem responde é a pessoa jurídica. Tá certo? Falei que alguns têm capacidade processual para defesa em juízo das prerrogativas funcionais. É aquela questão do mandado de segurança, são questões que eu pouco cobro. E não possuem patrimônio próprio. O patrimônio do órgão é o patrimônio da pessoa jurídica. Ok? Alguma dúvida sobre órgão público? Então, não confundam, pessoal, órgão público com autarquia, com empresa pública. Então, se eu perguntar na prova, o setor municipal cobrar autarquia, é falso. Órgão da Sociedade de Economia Mista traz, tá? Não, Luiz.
O senhor está me ouvindo, professor? Todos estão ouvindo? É porque a imagem do professor Felipe está travada. Está travada para mim também. Tá ouvindo? Professor, vou só esperar o senhor restabelecer. Tentar aqui a outra. Mas pode falar. Tá. Bom, só para dar um exemplo mesmo aqui, para tornar concreto esse item G, o senhor colocou, alguns têm capacidade processual para defesa em juízo de suas prerrogativas funcionais. Antes de ser advogado do Banco do Nordeste, eu fui assessor jurídico de uma Câmara Municipal de um município aqui do interior, do Ceará. E, anualmente, é destacado do orçamento do município um valor para ser repassado à Câmara Municipal, né, para pagamento de folha dos funcionários, né, para despesas administrativas da unidade, etc. E esse valor é dividido em 12 parcelas, né, para ser repassada mês a mês para a Câmara Municipal. É por isso que o nome dessa parcela é chamada duodécimo. Então, tem a data certa para a entrega desse duodécimo. E ocorreu de o município não repassar para a Câmara, o Executivo não repassava para a Câmara Municipal, havia 2 meses, né, o duodécimo. Então, a Câmara fica totalmente sem recursos para efetuar os pagamentos, as despesas ordinárias. Numa situação como essa, o que é que nós fizemos na oportunidade? Ingressamos com um mandado de segurança, né? Só que a Câmara Municipal era o autor desse mandado de segurança. Mas, veja, a Câmara não tem personalidade jurídica, mas, como ela precisava defender um direito próprio, né, do órgão, excepcionalmente, foi possível, então, o manejo dessa ação, estando a Câmara Municipal no polo ativo da ação, né? Isso mesmo, perfeito. Tá? Perfeito. Ok? Então, em regra, não cabe a defesa em juízo dos órgãos, mas em situações específicas, tá bom? Por exemplo, digamos que vem uma ordem da reitoria, digamos, vou dar aqui um exemplo bem esdrúxulo, proibindo o exercício de atividade cultural, tá, nos auditórios, dos auditórios da universidade, né? E lá na Faculdade de Direito, na Faculdade de Economia, tem auditório. E aí eu, enquanto professor, eu quero fazer uma atividade cultural, eu quero fazer uma atividade de homenagem aos povos indígenas, tá certo? Uma atividade cultural, etc. E isso vou chamar os alunos da minha disciplina para mostrar toda a estrutura da FUNAI e tal. E aí eu sou proibido, tá bom? Então, o Departamento de Direito Público, enquanto... Tanto eu posso entrar com ação popular para fazer isso, que eu posso depois explicar isso para vocês, como o departamento pode também defender suas prerrogativas, né, de comandar o exercício da atividade administrativa dentro da unidade, etc. Tá? Pode entrar com um mandado de segurança contra o reitor, tá? Isso se eventualmente ocorresse, ok? Para defender as suas prerrogativas, tá? Alguma dúvida, então? Entenderam que órgão não é pessoa jurídica? Não confundam isso. Tá bom? A pessoa jurídica é União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, tá certo? Fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Isso são pessoas jurídicas. O restante que vocês ouvirem, meus amigos, são órgãos. Poder Legislativo é órgão, Poder Judiciário é órgão, Justiça Federal, Departamento... Opa, cuidado. Não chame o departamento tal de órgão, porque esse departamento tal... Olha o Departamento de Estradas e Rodagem, né? Não sei nem se o nome. Ele é uma autarquia. Cuidado, tá bom? Então, vocês vão ter que olhar no site, olhar na estrutura normativa para ver essa questão de personalidade jurídica. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos aqui para agentes públicos.
A gente falou de administração pública em sentido amplo, né? Que é toda aquela entidade que desempenha atividade administrativa. Vou também falar de agente público enquanto sentido amplo também, que é toda aquela pessoa física, jurídica não, porque senão aí é órgão, não é agente público. Agente público é pessoa física, né, que vem exercer, mesmo que temporariamente por um dia, por uma hora, etc., mesmo que sem remuneração, por eleição, por nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, um mandato, um cargo, um emprego ou função. Tá? Então, qualquer pessoa que venha exercer uma atividade na administração pública, ela vai estar lá no conceito de agente público. Tá bom? Qual a diferença de mandato com T e mandado com D? O mandado com D, pessoal, mandado é uma ordem judicial, tá? É um mandado de citação, uma ordem judicial para citar. Um mandado de reintegração de posse, um órgão do juiz para reintegrar a posse a uma pessoa. Mandado de prisão, um órgão do juiz para mandar para prender. Ok? Não confunda com mandato com T, que é um local ocupado, né, por uma pessoa. O mandato geralmente tem a temporariedade, etc. Tá? Vamos falar aqui das espécies de agentes públicos. Primeiro agente público, eu queria me referir ao agente político. Tá certo? Os agentes políticos, eu nem gosto muito dessa classificação, que ela tem propriedades, né? Mas o agente político é aquele que desempenha, como coloca aí a doutrina, as funções dos mais altos escalões do poder público. Na verdade, eu gosto muito de falar que o agente político é aquele que tem competências derivadas ou dispostas na própria Constituição, tá? Então, quais são os agentes públicos? Eu coloquei até exemplos, né? São chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, seus auxiliares diretos, ministros, secretários, os membros do legislativo, membros do judiciário, juiz, desembargador, ministro do judiciário, promotor de justiça, etc. Tá? Membros do Tribunal de Contas, esses são agentes políticos. Por que, professor, que são agentes políticos? Porque se você olhar a Constituição, vai ter lá, compete ao presidente, compete ao secretário, compete ao deputado, compete ao... Enfim, a esses cargos têm atribuições. Ok? Já o professor não vai ter atribuição na Constituição. Já o técnico em saúde não vai ter. Já o... Enfim, são essas atribuições constitucionais dessas carreiras específicas que vão fazer com que eles sejam agentes políticos. Eles estão lá no mais alto escalão da administração pública. Outra decorrência importante é que eles não estão sujeitos às normas básicas dos servidores públicos, que, por exemplo, para mim é o Estatuto do Servidor Público. Eu estou sujeito ao controle do Estatuto do Servidor Público da União. Já o presidente da República, não. O presidente da República tem outro normativo específico. Juiz, mesmo sendo juiz federal, ele não está sujeito ao Estatuto do Servidor Público, tem a Lei Orgânica da Magistratura. Promotor tem a Lei Orgânica do Ministério Público, tá? Então, eles têm um regimento próprio que é diferente dos servidores públicos, tá certo? Ok? Outra coisa, que não tem subordinação hierárquica em regra, né? Tá bom? Eu tenho subordinação ao chefe do departamento, tá? Claro que na forma do regulamento, né? Ao diretor, na forma do regulamento. O diretor não pode chegar aí, professor Felipe Braga, amanhã eu quero que você faça isso. Pô, peraí. Tá dentro da minha atribuição, tá dentro da atribuição dele esse mando, né? Eu já recebi várias ordens do meu superior hierárquico ilegal. O que foi que eu fiz? Me neguei a cumprir. E fui taxado de insubordinado. Respondi até processo disciplinar, né? Claro que o processo disciplinar foi anulado judicialmente, né? Tá bom? Que eu mostrei que sequer ele tinha competência para fazer isso, tá bom? Então, assim, eu não me nego a ser subordinado, pelo contrário, tenho maior satisfação em ser subordinado pela lei, só que não venha me cobrar algo que não está na lei, tá bom? A mesma coisa do Luiz. O Luiz, ele tem uma subordinação, e a Alexandra, tá certo? Ao professor, tá? Mas essa subordinação, o Luiz, o que é que eu vou pedir para o Luiz? Luiz,
prepare, junto com o Alexandre, uma revisão sobre esse assunto, uma aula sobre aquele assunto. É isso que eu vou pedir a eles. Eu não vou dizer, Luiz, é o seguinte, eu quero que você, sei lá, tá aqui as minhas contas, vá lá hoje à tarde no banco pagar, tá bom? Tá? Então, peraí, né? Eles não são meu. Ô, Luiz, eu quero que você vá levar o meu carro no posto para lavar. Alexandre, é o seguinte, é que as coisas estão sujas, eu quero que você venha colocar a roupa na máquina. Já pensou? Né? Isso aí é um preconceito, enfim, é uma série é bem grave esse tipo de ação. Ou a mesma coisa se eu fizesse com a Lília, ou com o Iago, o Maicon, etc. Não posso exagerar, ok? Vou realizar atividades dentro do que está dentro das atribuições. Então, Professor, oi. só recordando aqui alguns episódios reais, né, mas que acontecem com certa frequência, principalmente em época de campanhas políticas em cidades do interior, em que secretários municipais, né, convocam todos os colaboradores, né, que integram lá o órgão e determina que eles participem dos eventos tais, que portem bandeiras tais, né, que façam pronunciamentos Y e Z, enfim. Eu recordo na última campanha municipal o absurdo de uma secretária municipal de um certo município aqui do interior ter gravado um áudio, né, pelo WhatsApp e ter passado para toda a equipe, e ao final do áudio ela dizia: e estarei lá com a lista de presença para para verificar quem realmente compareceu ou não ao ato. Né? E essa mensagem é destinada aos servidores públicos. Né? É muita coragem, né, de uma pessoa dessa. Ela respondeu depois. Que é improbidade, isso é crime eleitoral, né? Não pode. Mas acontece, é só o que acontece. E sobretudo para aqueles cargos. Muitos atenderam com receio, sabe, de represálias. E, sobretudo, com aqueles cargos que não são de servidor público, mas aqueles cargos de comissão, né, que é um cargo de livre nomeação e exoneração. Esses é o que mais tem, né? Então, é bem complicado combater isso. Sobretudo com reeleição, né? Quando você não tem reeleição, fica até um pouco mais fácil. Mas quando tem reeleição, quem está lá no poder, aí tende, né? Quem está lá no poder, é a teoria do poder, né? Quem tem poder tende a abusar dele, sobretudo com muito tempo. Tá bom? Por isso que é bom a alternância do poder. A alternância do poder ela é muito salutar para a democracia. Ok? Eu sou contra qualquer grupo político passar 20 anos, 30 anos. Tem que ter alternância. Tá bom? De partido político, etc. Isso não significa dizer que o grupo que, digamos que que aqui é tudo no Brasil muito complicado, né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, Renan Calheiros, se você pegar Fernando Collor, se você pegar... Enfim, são pessoas que fazem parte de grupos de inúmeros partidos políticos. Então, assim, não existe falar em alternância de poder contra essas pessoas, porque eles fazem parte de vários grupos políticos, entendeu? Então, assim, eu quero tirar do poder Renan Calheiros. Se você é contra ele ou você é a favor, não estou dizendo que eu sou contra ou sou a favor aqui, tá? Mas é meio que você, tipo assim, você pode até tirar ele do cargo de senador, de deputado, etc. No caso, senador, né? Mas todas as pessoas que a ele são ligadas, não significa dizer que isso é uma questão de temporariedade, porque o grupo do Renan Calheiros vai ter PT, vai ter PSDB, vai ter PDT, vai ter PL, vai ter PSL, vai ter de tudo, né? Que apoia. É difícil você falar de alternância de poder. Mas a alternância de poder que eu me refiro aqui, que eu sou salutar, é tipo assim, passar 4 anos tendo mandato, pelo menos eu sou contra, respeito quem é a favor. 4 anos tendo presidente da República só do PSL, 4 mandatos, só do PSL, só do PT, só do PSDB. Eu tenho a minha posição política de que isso não é bom para a democracia, é bom a alternância. Ok?
Mas eu posso mudar minha opinião, né? Se estiver tendo um governo altamente estável, altamente plural, com excelentes indicadores sociais, econômicos, etc., etc., eu posso ser a favor da manutenção de um partido político, de um grupo político, tá certo? Até agora eu nunca vi isso acontecer. Mas vamos lá. Agentes políticos, nós vimos, agentes administrativos. Os agentes administrativos são aqueles que exercem uma atividade de natureza profissional e remunerada e sujeita à hierarquia. Olha a hierarquia aqui, tá? Só que a hierarquia, pessoal, a hierarquia funcional, tá? Não é hierarquia moral, hierarquia, tá? A hierarquia é muito boa para o serviço público, tá? Já pensou se eu, professor Felipe Braga, no próximo semestre, eu não vou dar disciplina de políticas públicas, que eu dou um semestre sim, outro não. E aí o chefe de departamento solicita, professor, eu quero que o senhor lecione direito penal. Aí eu digo, não, direito penal eu não gosto, eu gosto de direito constitucional, direito... E aí o chefe de departamento vai ficar assim, a ver navios, e o professor de direito penal está de licença médica, a professora de direito penal está de licença maternidade, como é que vai ficar? Como é que os alunos vão ficar sem professor? Porque... Então, é por isso que tem que ter hierarquia, porque o chefe vai dizer, ó, vai ser você e pronto. Não vou ficar discutindo. Tem que funcionar a administração pública, tá? É claro que isso não é uma imposição. Ele vai chegar ao professor Felipe, como o senhor tem uma disciplina a menos, todos os outros professores já estão com mais disciplinas, etc. Eu estou lhe nomeando professor de direito penal apenas para esse próximo semestre, que é o tempo que o professor volta. Aí, com esse tipo de diálogo, as coisas se resolvem, não com imposição, tá? Ok? Então, aí os agentes administrativos, meus amigos, nós temos 3 aqui: servidor público, empregado público e temporário, tá? Eu vou falar de servidor público mais no final do semestre, mas, assim, o servidor público, ele está sujeito a um regime jurídico de caráter estatutário, tá certo? Os servidores públicos eles estão sujeitos a uma lei, um Estatuto dos Servidores Públicos. Tem o Estatuto do Servidor Público da União, o Estatuto do Servidor Público de cada estado, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, etc. Cada município, Fortaleza, Eusébio, Sobral, Guaramiranga, cada município tem o seu estatuto. O estatuto, pessoal, é parecido com a CLT. É bem semelhante a uma CLT, só que tem mais direitos, tá certo? Tem mais direitos, tem deveres, que a CLT coloca poucos, né? Porque isso vai depender muito do cargo, etc. Ok? Mas é mais ou menos uma CLT, o estatuto. Detalhe: os servidores públicos estão nas pessoas jurídicas de direito público, que foi uma consideração que fez o... Esqueci o nome dele. Com L. Foi a... Laís. Isso, foi o Laís. Ok? E os empregados públicos estão nas pessoas jurídicas de direito privado. A atividade, pessoal, de um servidor público, de um empregado público, pode ser a mesma atividade. Por exemplo, o Luiz e a Alexandra, eles são procuradores, são advogados de, no caso do Banco do Nordeste, né? De uma empresa pública, tá bom? Mas eles desempenham a mesma atividade judicial de um advogado da União, tá certo? Que trabalha, no caso, vou colocar aqui, permitir, ou então de um procurador de um município, de um procurador do estado, tá certo? A atividade é a mesma. Um trabalha numa empresa pública e outros trabalham na administração pública direta, tá certo? Ok? Num órgão da administração pública direta. Um procurador trabalha na procuradoria, que é um órgão da administração direta do estado, por exemplo, tá? Só que o Luiz e a Alexandra estão sujeitos à CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e o procurador, no caso do Estado, vai estar sujeito ou ao Estatuto, ou, no caso da Procuradoria, eles têm uma lei específica da PGE, tá bom? O regime estatutário, mas vai ter uma norma específica.
ok? Mas, assim, a diferença básica que nós vamos ver mais na frente é, professor, o empregado público não tem estabilidade, né? Bem, do ponto de vista legal, você pode até dizer que ele não tem estabilidade, mas do ponto de vista prático, ele tem estabilidade. Porque o empregado público ele só vai perder o emprego dele se ele cometer o mesmo equívoco que um servidor público comete. Se ele cometer uma improbidade, se ele não tiver um desempenho adequado, tá certo? Que ele pode estar sujeito, um servidor público, a um processo disciplinar. Se eu cometer um abuso aqui contra o Iago, contra o Luiz, Gustavo, etc., eu não vou estar sujeito a um processo disciplinar. O Luiz e a Alexandre também, enquanto empregados públicos. Ok? É assim que funciona. Então, assim, mas em algumas poucas específicas hipóteses, por exemplo, a Embraer, que era empresa pública, né? Quando ela mecanizou a sua produção daqueles jatos lá, Legacy, ela demitiu mais de 1.000 funcionários, tá bom? Então, assim, vez por outra, pode acontecer algo dessa natureza. Ou então, no caso dos bancos, né? Pode ser que daqui a um tempo, não agora, mas pode ser que com a questão digital, daqui a alguns anos, possa ser, não seja necessário tantos agentes. Hoje não, pelo contrário, tem visto mesmo com a tecnologia, a gente tem visto que é mais, precisa contratar mais, né? Tá? Mas, digamos que não seja necessário daqui a um tempo, aí eles podem ser demitidos, tá? Vão ser demitidos. Ok? Aí não tem a estabilidade nesse sentido. Ok? E os temporários? Pessoal, os temporários são contratados por tempo determinado para atender, como está aí, a necessidade temporária e excepcional interesse público. Então, por exemplo, é o caso do professor substituto. O professor Felipe Braga tirou uma licença médica e aí, para que os alunos não fiquem sem aula, é contratado um professor substituto. Ele não é empregado público, ele não é servidor público, ele é um temporário, tem um vínculo meramente contratual. Tá? Ele tem um contrato. Se a universidade não pagar ele, ele vai entrar com ação trabalhista? Não, ele não é empregado público. Tá? Ele vai entrar com ação de cobrança, um contrato. Opa, eu desempenhei uma atividade, um serviço, me pague. Ok? Então, os agentes administrativos são servidor público, empregado público e temporário. Nós vamos falar mais deles quando eu for discutir servidor público, que é a penúltima matéria do semestre. Tá? Temos também aqui os agentes honoríficos, que é uma função, né, de uma certa condição cívica, honorabilidade, que é o caso do mesário, do jurado, né? São cidadãos que são designados para temporariamente colaborar com o Estado, para um serviço específico. Pode ou não ter remuneração. Em geral, não, né? Mas, por exemplo, os membros do Conselho Tutelar são remunerados. Bom, mas jurado, mesário, não. Tem direito a alguns dias de licença, né? Não sei se são 2, 3 dias por cada dia trabalhado, enfim. 2. 2, né? Cada dia que você trabalha, mais 2 dias de licença. Tá? Então, um detalhe, pessoal, é que todos esses agentes aqui, seja ele político, administrativo, que é o caso servidor público, empregado público temporário, agente honorífico, agente delegado, etc., todos eles, para fins penais, eles são equiparados a servidor público, para fins penais. Eu até me referi a isso na aula passada, né? Porque o Código Penal coloca lá, dos crimes praticados por servidores públicos ou funcionários públicos. Na verdade, quando ele está falando de funcionário público, é de agente estatal, de agente público. Ok? Então, por exemplo, se um juiz ou se um temporário se apropria de um bem da administração pública, ele está cometendo um peculato, que é um crime praticado por um agente público. Ok? É diferente de um furto. Tá? Então, é só uma observação que eu queria falar para vocês. Vamos aqui para os delegados, né? Os delegados, os agentes delegados, não tem a ver com o delegado de polícia.
O agente delegado é um particular que vem a receber uma delegação, incumbência do Estado, tá certo? Para fazer uma atividade, uma obra, um serviço em seu nome, por sua conta própria e por seu risco, tá? Mas vai ter a fiscalização do Estado. Outra coisa, quem é que vai pagar a remuneração? Eles que recebem a remuneração por estar desempenhando essa atividade. Por exemplo, é o caso do leiloeiro, é o caso do tradutor, tá certo? Por exemplo, o tradutor, ele não recebe a remuneração do Estado. Ele tem um tradutor, não é qualquer pessoa que é tradutor público, ele tem que passar por um processo seletivo, tá? Um município que faz isso, e aí ele passa e está cadastrado no município para fazer a tradução. E aí ele vai depender do tanto de cliente que ele consegue. Se ele conseguir traduzir uma página, sei lá, 40, 50 reais por página, é que eles cobram. Então, cabe a você fazer propaganda, publicidade hoje em rede social, ir nos cartórios deixar o seu nome, etc. Assim como um cartório, né? Cartório não tem remuneração fixa. Vai depender de quantas procurações você faz, quantas xerox são autenticadas, etc. Cartório é uma empresa. Então, você pode receber 200 mil, 300 mil por mês de faturamento, ganhar 100 mil de lucro, ou você pode ter 3 mil, 4 mil, se for um município você receber uma delegação para ser tabelião num cartório de um município muito pequeno, né? Então, você vai receber pouco porque a atividade não vai ter muita demanda, tá? Ok? Então, os delegados, uma concessionária também, um permissionário, uma concessionária de energia elétrica, etc., recebem incumbência do Estado para fazer por sua conta e risco. A remuneração ele vai cobrar por estar desempenhando a atividade, tá bom? E por fim, pessoal, a gente tem os agentes credenciados, que são particulares, que também vão receber incumbência, só que essa incumbência ela é mais específica. Os delegados eles vão receber uma incumbência mais duradoura, tá bom? Os credenciados é para fazer uma atividade específica. Geralmente, esses credenciados eles vão receber incumbência para representar a atividade específica, como eu falei, mediante uma remuneração, né? Coloquei exemplo de uma pessoa que receba a tarefa de representar o Brasil no evento internacional, tá? Por exemplo, o governo brasileiro pagou ao casal de atores da Globo, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, uma remuneração, eles eram agentes credenciados para representar o governo brasileiro na Copa do Mundo de 2006, 2010. Eles representaram o Brasil para divulgar o Brasil. Venha para o Brasil em 2014, a Copa vai ser muito boa. E eles falaram lá em inglês e tal, foram agentes credenciados pelo governo brasileiro. Tá bom? Podia chamar outra pessoa qualquer, mas chamaram lá os atores por mérito ou não, enfim, não vou julgar isso. Ok? Então, vou chamar um professor de uma universidade privada para representar o Brasil na ONU, numa conferência sobre Covid, porque esse professor estuda o mapeamento genético e tal, ele é a única autoridade que faz isso. Então, ele é contratado para esse tipo de atividade. Ok? Então, vimos aqui a questão dos agentes públicos, agente político, administrativo, honorífico, delegado e credenciado, tá? Não esqueçam disso. Vou parar aqui a apresentação.